Foi o mundo a sair-me debaixo dos pés, foi sentir-me num sítio escuro, num abismo, debaixo de um sismo. Foi saber que tinha que salvar o Pedro e não saber para onde me dirigir. Saber que havia caminhos e que tinha que percorrer esses caminhos, mas não saber qual o caminho seguir. Eu acho que foi uma espécie de pancada na cabeça e a pessoa fica assim um bocado anestesiada, não tem reação. Nem eu, nem o pai, nem o meu marido ficámos assim. Eu nunca tive nunca tive um choque, não passei por isso. E o desejo de ter um filho era tão grande que superava todas essas fases e todos esses indícios que poderia ser autismo. Não passei por isso. Eu tive 3 anos de luto. Deixei de tirar fotografias. Eu não tenho fotografias do meu filho nessa altura. Oito horas. Na casa do Pedro já se toma o pequeno almoço. O pequeno rapaz cresceu e hoje já é um jovem com 19 anos. Todos os dias da semana, o Pedro desloca-se com a mãe até à PPDA, onde é integrado num grupo de autistas, onde as suas capacidades são desenvolvidas através de várias atividades. É sentir que a culpa provavelmente é dela. Se calhar deu um mimo a mais, se calhar não está a deixar o filho desenvolver-se. Vem de lá o véu cinzento escuro, pelo menos de certeza, ou sabe-se lá se muito quase negro, a cair sobre o teu futuro e a tua vida, e o teu filho nunca será aquilo que tu projetaste de continuidade sobre ti. O Pedro fez todo o percurso normal de um bebê até aos 15, 18 meses, vamos, digamos que pronto, começou a andar no tempo normal, fazia todas aquelas pequenas palavrinhas, ainda disse algumas palavras. Cocó? Cocó? Pedro? Diga a mamãe. Cocó? É cocó? Ei, é isso, né, filho? Prestava atenção às pessoas e a partir daí não, a partir daí fechou-se, a partir dos 18 meses. Durante muito tempo em que o Luís parecia um bebê normal e de repente pareceu que havia ali qualquer coisa. A pessoa nasceu já, digamos, com marcadores genéticos que depois se transformam em aspectos neurológicos e dá um certo tipo de funcionamento. Uma criança feliz, aparentemente igual a tantas outras, mas muitos dos sinais estavam lá. Desde a fixação por relógios, a falta de atenção constante e até mesmo o simples movimento ondulatório das mãos que Pedro fazia repetitivamente. E entretanto tu vês o teu filho a crescer e percebes que não está efetivamente a crescer no sentido certo, isto é, estás a perder tempo e quando ele precisa de uma terapia, de um tratamento intensivo e precisas de respostas e não tens. As ajudas, que deveriam partir do Estado, apenas vêm do suor dos pais, destes jovens que vivem à procura de melhores condições. Estes jovens precisam de uma rotina que lhes mantenha a estabilidade necessária. Para João Francisco, o almoço tem de ser sempre à mesma hora. Com o lanche, acontece a mesma coisa. Já durante a tarde, o João prefere o aconchego de casa e fazer uma das coisas que mais gosta, ver a novela. Para ele andar tranquilo, andar feliz e andar estável, o quadro dele andar estável, tem que seguir esta rotina, mais ou menos dentro disto, não variar muito para ele andar estável.
O Pedro tem algumas restrições a nível alimentar. Segue uma dieta sem glúten, soja ou caseína. São, acima de tudo, jovens que não podem estar sujeitos a grandes emoções por parte do meio em que estão inseridos. Não podem ouvir gritos, não podem ouvir choros, não podem ouvir... Pronto, têm que ter um ambiente próprio para eles estarem mais ou menos bem, mais ou menos. Apesar de não comunicar efetivamente, João Francisco é um jovem que gosta de interagir com as pessoas. Graça vive em Albufeira, com João e com a mãe que diz ser um pilar para ela. Sempre, desde que iniciámos, portanto, foi sempre quem esteve ao meu lado em todas as horas, foi unicamente a minha mãe. João Francisco tem hoje 20 anos. A figura paterna que a maioria dos jovens da idade dele têm deixou de fazer parte da vida do João quando lhe foi diagnosticado autismo. E a partir de que se foi embora, nunca mais... Aliás, ele nunca foi um pai presente. Ele não tem presentes do pai. O João tem 20 anos, ele não tem presentes do pai. Mas não é os presentes que o João realmente precisa. É ter um pai, ter o amor de um pai. Eu posso dar colo ao João e dei colo ao João durante estes 20 anos. Não substitui a figura paterna, de maneira nenhuma. Na APPDA, o Pedro, através da música, pretende desenvolver simples comportamentos, como estar sentado, comunicar com o olhar e estar concentrado. Para além do plano individual, o Pedro é inserido também numa aula conjunta com os colegas, onde, através de canções, exprimem o que lhes vai na alma. É um dispor-se à vida da outra pessoa, tentar sempre conciliar a minha vida com a dele, mais em função da dele. Isto é um desgaste emocional, um desgaste físico, um desgaste de 24 horas por dia, não é só durante o dia, é durante a noite. São muitos anos de luta, de vitórias, de lágrimas e de muito preconceito, de muita discriminação, mas no fim, vale a pena. Uma caminhada com muitos espinhos e poucas rosas. Muitos espinhos, principalmente, muitos espinhos. Sinto-me completamente sozinha, sem apoios, e há ali momentos que eu precisava mesmo, nem que fosse 1 hora ou 2 horas para mim, e não o tenho. Não é fácil, claro que não é fácil. A solidão que é comum nos jovens autistas invadem também as famílias. Não só os nossos filhos precisam de colo, nós próprios, pais autistas, precisamos de colo, precisamos de apoio, porque não é fácil. Luís Carlos tem 18 anos e tem síndrome de Asperger. Gosta de coisas comuns à maioria dos outros jovens. Ver televisão, jogar computador, passear à beira-mar com o pai e estudar. Matemática é a disciplina preferida dele. Uma das paixões de Luís é a música. Tem uma banda e toca viola. No final das aulas, o Luís tem explicações no Centro Comunitário da Costa da Caparica. Fábio, como explicador, tem como principal objetivo criar interesse da parte do Luís, uma espécie de motivação. Motivação essa que tem evoluído com o passar do tempo. Ao início havia uma predisposição para aprender muito menor, ainda para mais que as disciplinas que eu dou apoio são as disciplinas que ele tem menos interesse. E então havia, vamos supondo, em 4 horas, talvez 2 horas eram de aprendizagem de facto. Havia um pouco um escape, um pouco uma fuga. Uma fuga que é comum no autismo. Uma atenção direcionada para algo que seja do interesse deles próprios. Tentamos, por exemplo, precisamos de ir a algum sítio que é fora da rotina do João. Primeiro temos que ir, lhe dar a compensação de ir ao sítio que ele gosta, para depois conseguirmos ir ao sítio onde nós precisamos. Por vezes corre bem, e outras vezes nem tanto assim, porque gera ali uma certa ansiedade no João. Se o Pedro está agitado ou se não dormiu bem,
que acontece várias vezes, pronto, já temos que condicionar a nossa vida. Momentos como este do Pedro, de verdadeira ansiedade, são comuns aos mais de 65.000 autistas existentes em Portugal. Criar autonomia através de um plano de desenvolvimento individual é o objetivo que os técnicos que acompanham o Pedro diariamente na APPDA têm para ele. Estamos a tentar fazer com ele uma terapia de agora és tu, agora sou eu, isto faz assim, este símbolo é esta palavra, agora dá-me cá o símbolo que eu te pedi. Dá na faca. Muito bem. O programa avança ao nível da autonomia, da linguagem, da imitação. O objetivo é substituir comportamentos inadequados por comportamentos mais funcionais. O Pedro pode não comunicar, mas é através do sorriso e do olhar que ele transmite tudo o que o silêncio não verbaliza. Mas Lucília não esconde que gostava de ter algo mais. Dava a minha vida para o Pedro ficar bem, totalmente, falasse tudo e tivesse uma vida normal. Chega ao fim para Pedro. O transporte é feito pela carrinha da APPDA. É hora do regresso a casa. O sol põe-se e o Luís vai descarregar a energia nas artes marciais. Energia essa que, mesmo depois de um dia ocupado, parece não ter E fim. não o conseguem apanhar em termos de resistência. Ele é um corredor de fundo. Portanto, ele não desiste, ele vai sempre andando, ele trabalha muito, muitas horas, e a maior parte dos meninos, enfim, sem problemas, não têm a capacidade de trabalho que ele tem. Elias é colega de Luís Carlos, tanto nas artes marciais como no autismo. Elias tem síndrome de Asperger e frequenta o ensino superior. Para além de adivinhar datas e calendários, é também um verdadeiro artista na arte de fazer contas no ar. 6.000. Eu não estou satisfeita com a resposta que o meu filho tem agora. Porque se eu quero o meu filho feliz, eu não o quero fechado em casa. Eu quero que ele tenha uma vida. As pessoas olham de lado, olham sem saber o que eles sentem. Lucília recorda o tempo em que o Pedro frequentou o primeiro ciclo numa unidade de ensino estruturado na escola pública da Amadora. Era como se entregasse o meu corpo às balas. Nessa altura era entregar o corpo do meu filho às balas. Isso eu não queria. Mudam-se os tempos, mas as mentalidades parecem não evoluir ao mesmo ritmo. Há meninos a viver quase como animais e isso dói a uma mãe como eu, dói a uma pessoa sensível, devia doer à sociedade inteira. Sou uma mãe feliz pela evolução dele, mas não posso dizer que seja uma mãe feliz porque o tempo, a sociedade não está preparada. Respeito a palavra-chave. Nos momentos que correm, no mundo em que vivemos, nos dias que vivemos, com tudo o que se passa à nossa volta e que a gente ouve falar e contar, é isso mesmo, o respeito. Futuro, uma palavra que atormenta estas famílias, lhes devora a alma e lhes gela o coração. O futuro do meu neto é o que me preocupa, porque os anos vão passando, eu vou ficando velha, a mãe cansada, as duas sozinhas, e o que é feito deste rapaz? Porque afinal de contas, eles pedem tão pouco. Meu sonho era ter futuro. Me interessa é sempre ter um bom emprego, onde seja bem pago, bem tratado, pronto, onde eu consiga viver bem. A minha luta tem sido, eu quero ver o meu filho sorrir, quero ver o meu filho feliz. Pronto, só isso. Não era capaz de ser feliz em cima da infelicidade do João, eu não era capaz de fazer isso.
É amor, é paixão, é... O Pedro, por ele eu vivo, por ele eu morria. Viver com o autismo é aprendermos que temos de ser muito mais fortes porque vamos descobrir em nós imensas fragilidades. Na verdade, não há uma definição concreta do que é o autismo. Há apenas jovens indefesos, alvos prediletos de bullying, que anseiam que os aceitem na sociedade. Mãe, acolhe-me nos teus braços. Mãe, defende-me e alimenta-me. Protege-me de maus olhos. Protege-me de maus tratos. Mãe, acolhe-me nesse teu corpo como se fôssemos apenas um só. Mãe, ama-me com esse teu amor natural e incondicional. Mãe, aceita-me como realmente sou. Acolhe-me com o teu amor. Mãe, grita ao mundo que o teu filho é especial. Mãe, pede ao mundo que este me respeite e me aceite como o autista que sou.